Segundo método, que é o que eu mais uso. Talvez não tenha muito sentido usar isso para perguntas de sim ou não, né? Geralmente são outros tipos de pergunta que a pessoa vai fazer que você vai utilizar, que é essa coisa do passado, presente e futuro. Então vamos supor, a pessoa pergunta para mim e fala assim: acabo de conhecer a pessoa, ela não me fala nada, eu não sei nada dela, ela vira para mim e fala assim: o que eu posso esperar do meu relacionamento? Vai, vamos colocar assim. E aí, eu quero fazer uma jogada rápida, apesar de que, né, eu tenho outras que eu costumo usar para esse tipo de pergunta, mas vamos supor que eu tô com pouco tempo ou coisa assim, e quero fazer uma jogada rápida para responder logo, porque eu já tô vendo que a pessoa vai fazer um monte de perguntas uma atrás da outra, e que isso daí é só para dar um start, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 runas significando passado, presente e futuro, né? Aqui eu tô até com uma runa invertida aqui, perfil invertida, tá? E aí, o que eu diria por esse jogo? Bom, vamos lá. No passado, você tem uma Utila, que é uma runa que fala de estabilidade, daquilo que é concreto. Então, quer dizer, se essa runa está saindo na questão de passado e a gente está perguntando sobre um relacionamento em particular, significa que essa pessoa não entrou na vida do seu consulente agora. Já existe uma estrutura, uma base para esta relação que já vem de passado. Ele já tem lá uma certa ligação, uma certa conexão. Não é uma coisa que ele conheceu a pessoa ontem, né? Presente, você tem uma perfil invertida. Perfil invertida fala de ocultamento de alguma coisa. Tem alguma coisa rolando que não está sendo dita, tem algo sendo oculto, escondido, né? Você vai depois tirar mais runas para identificar isso. Mas no momento, a pessoa que pergunta não tem toda a informação sobre o que está acontecendo. Tem alguma coisa que ela não sabe e que pode prejudicar a relação, mas no futuro você tem a War, que é uma runa que fala de movimento, que fala de mudança, e é uma runa ótima para relacionamentos. Ela sai no futuro como se fosse a casa do resultado, vai, vamos colocar assim. E ela fala, é uma runa que fala de lealdade, é uma runa que fala de fidelidade. Então, num primeiro momento, esse jogo traria algo positivo. Por quê? Porque apesar dela ter uma runa invertida no meio, mostrando que no momento atual pode até estar ocorrendo uma crise, existe uma base para essa relação. Existe uma ligação entre as duas pessoas. Não é algo frágil, é algo sólido, é algo concreto. Essa relação existe, né? Não é só piração, né? Sabe? Só um flerte. Existe realmente uma ligação entre as duas pessoas. E o resultado é que essa lealdade, essa fidelidade, essa amizade, esse sentimento, essa runa pode representar amor também. Ele existe e ele vai se mostrar mais intenso, né? Apesar de qualquer dificuldade, qualquer problema que esteja acontecendo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso, da mesma maneira, tirar mais informações. Eu vou tirar uma runa para pôr aqui para identificar o que está acontecendo. Putz, tá saindo uma ferrugem invertida. Ferrugem invertida já fala de problema financeiro, né? Já começa por aí, de perdas. Então, quer dizer, tem algum tipo de perda que tá atrapalhando a relação. Se eu tenho uma runa como Otila, ou Otala, né? Na casa de passado, isso aqui significa o quê? É um forte indicativo de que essas pessoas são casadas. Mesmo que o consulente não me fale, é uma relação de casamento. Por quê? Aqui você tem uma estrutura que está sendo afetada por uma questão financeira. E isso é muito comum quando é um casal, quando é uma relação de casamento, ou mesmo porque moram juntos. Essa runa aqui até representa propriedade, casas, imóveis, então pode ser algo nesse sentido. E aí eu vou tirar uma runa aqui que me diga alguma informação importante. E aí sai uma unha invertida, por exemplo. Unha é uma runa que fala de alegria, de felicidade. Então, quer dizer, o que pode estar acontecendo aqui? Algum aspecto dessa relação está trazendo infelicidade, está faltando lazer, está faltando alegria, talvez por falta de dinheiro. Então tem um problema com a rotina e algo na relação não traz felicidade, não faz bem. Se eu tiro mais uma runa aqui para colocar junto com o perfo, o que eu percebo aqui? Uma tiwara invertida. Tiwara geralmente representa o homem da relação. O homem está desinteressado. O homem está se afastando. Por quê? Porque ele está com problema de dinheiro, ele está preocupado, ele não consegue, de repente, às vezes até ter relação sexual, outras coisas. Então, assim, às vezes é um problema de dinheiro, e aí você vai conversar com a pessoa e vai falar: olha, tá havendo um problema aqui, talvez ele não esteja te falando que a preocupação dele é financeira, ele não tá feliz por isso, ele não consegue desligar, ele não consegue descansar,
e isso está afetando a relação, mas por algum motivo ele pode não querer te dizer, né? Aí às vezes até a pessoa fala assim, não, é verdade, quando ele está com problema financeiro ele não me fala porque ele não quer me preocupar, e isso que ele não compartilha os problemas comigo. Fala, ah, legal, você já pegou, qual que é o problema da questão? E aqui o jogo mostrando que eles vão passar por essa situação. Aí normalmente a pessoa pede uma orientação, aí você abre outro jogo para dar uma orientação e por aí vai. Vou fazer o mesmo exemplo agora sem runas invertidas, tá? Vamos supor que a pessoa pergunta, ah, eu quero saber sobre o meu relacionamento. E aí eu vou lá, passado, sem runas invertidas, né? Então tá bom. Presente e futuro. Legal. O que eu tenho aqui? A runa de passado é Berkano. Berkano é uma runa que fala muito de família. Se você não é vidente como eu, não vai cair na bobagem de já falar para a pessoa de fertilidade, de filhos, de nada dessas coisas, que você vai conversando com ela para identificar melhor o que isso significa. Por quê? Porque essa runa de passado ela pode significar a própria família, o casal em si preocupado com filhos, com família e tudo mais, ou pode também indicar a interferência da sogra, da mãe, assuntos familiares de um dos dois, mas que não necessariamente envolve os dois diretamente. Então, o que você vai falar para a pessoa? Olha, no passado eu vejo uma forte energia familiar, uma preocupação relacionada a assuntos domésticos, que está trazendo para o momento presente uma energia de rompimento, de choques, de interrupções, o que não é muito positivo, mas que está caminhando para um futuro onde haverão revelações, onde haverá mais clareza sobre tudo isso que está acontecendo e de como resolver essa situação. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar aqui os prós e os contras, que seria mais ou menos o que levou a essa situação atual, né? É como se fosse a base, a causa para esse problema familiar que já estava se mostrando, né? Eu tiro uma Augur, vai, vamos colocar. E Augir é uma runa que fala de muita proteção, mas como a gente está vendo uma situação que tem um problema envolvido, o que ela pode estar trazendo? O lado negativo. Apesar de essa não ser uma casa que necessariamente representa um obstáculo, mas pode ser, e apesar da gente não estar usando runas invertidas, né? Como ela pode representar os prós ou os contras, a situação não está muito boa, então Augir, nesse ponto, o que ela deve estar falando? Olha, essa relação está trazendo muito sacrifício por conta das relações familiares, preocupações com pessoas da família, com assuntos da família e tudo mais. E então fica difícil, às vezes tem desentendimentos, coisas nesse sentido. Ou mesmo de repente, vai, sei lá, você tem uma esposa que fica muito próxima da mãe e a mãe interfere, tá sempre junto ali, de repente a mãe tá com um problema e a esposa se afasta de você para ajudar a mãe, sabe coisas assim? Ou mesmo o marido com a sogra, né? Se for uma mulher que pergunta, e aí você vai pedir mais uma informação. Ah, mas por quê? O que não pode ser mudado nessa situação? E aí sai Tiwar. Tiwar é uma runa de ação. Ela é uma runa de atitude. Ela é uma runa de correr riscos, que pode estar complementando essa coisa aqui do rompimento. Quer dizer, é um momento onde a energia que está vibrando na relação é uma energia de arriscar, de chutar o balde, sabe? De não ter aquela deliberação, sabe? De ação rápida, de atitude rápida e às vezes até indicando uma competitividade. Essa é uma runa de competitividade. Então, será que a mãe de alguém não está competindo muito e está causando muito transtorno para a relação, dando trabalho para esse casal? Será que não é isso que está acontecendo, que está gerando desentendimentos? Que de repente você sente que não tem o controle das coisas porque sua sogra não sai de lá e fica metendo bedelho em tudo. Esse jogo seria um bom indicativo disso. E trazendo aqui no resultado perfo normalmente é uma runa positiva porque ela fala de revelações. Mas a gente tem que lembrar que nesse caso eu não estou usando runas invertidas, então será que são boas revelações mesmo? Vamos tirar mais uma runa aqui para complementar. E aí a gente faz a interpretação em pares, né? Vamos lá. Aqui, ó. Notícia. Nossa, Bridal é uma runa que ela complementa muito esse significado de revelação, porque ela fala de notícias, de movimento, coisa nova chegando. E aí, se eu não pegar o resultado intuitivamente, de acordo com o que eu tô perguntando, eu vou tirando mais runas para complementar. Ó, Gebo já é uma runa que fala de harmonia, né? De parceria, de união. Só perfo já poderia significar um resultado positivo. O primeiro significado dela é positivo, mas se a gente está partindo do princípio
que a gente não tá usando runas invertidas. Não tem nada nesse jogo, nenhuma casa que represente um obstáculo. Ela poderia sim ter um significado negativo. Normalmente a gente sente intuitivamente isso aqui, tá? Você tira a jogada, sem tirar essas outras runas, você olharia ali no momento da jogada, na hora que você tira, que você coloca a runa aqui, que você vê qual é, você já sacou se ela está trazendo algo positivo ou não. Se fosse algo negativo, ela poderia estar dizendo, olha, esse rompimento, essa energia de rompimento vai se concretizar logo, né? O que não significa um rompimento definitivo, pode ser dar um tempo, um afastamento, alguma coisa. Normalmente, intuitivamente, a gente já saca isso daqui. Mas, caso não seja o caso, você pode tirar outras runas para complementar. Mesma coisa aqui embaixo, né? Ah, tá, tem uma energia de competitividade, de correr riscos, de ação, de atitude. Que mais? Ah, tem uma Issa também. Issa fala de isolamento, fala de afastamento, fala de dar um gelo. Então, quer dizer, supondo-se que eu nem tirei essas runas aqui ainda, tá? Então, eu tenho esse jogo preliminar, eu tenho essa notícia aqui de... Essa runa que fala de competitividade e tem uma Issa que fala de afastamento, e aí no final eu teria uma perfo. Aí o jogo já tomaria uma outra proporção, né? Mas se eu já tirei essas runas, eu já sei que é uma coisa positiva, então provavelmente esse afastamento será temporário, né? Então, assim, o que eu diria por esse jogo para essa pessoa? Olha, vocês estão passando por problemas, você ainda terá muitas revelações no futuro, a coisa não parou por aí, né? Você vai começar a perceber de fato o que está acontecendo, qual é o problema real por trás desses desentendimentos, o que o seu parceiro está pensando ou está sentindo, por que ele está se afastando, né? Qual que é o X da questão que você precisa trabalhar aqui, que são as relações familiares, entende? Aí você vai pegando o X da questão e vai conversando com a pessoa. Isso tudo, conforme você vai falando com ela, às vezes você nem precisa tirar runas adicionais. Porque conforme você vai falando, ela mesma vai concordando, ela vai falando, não, é verdade, acontece isso, isso e aquilo. Ai, nossa, agora que você tá falando, não é que é verdade, eu não tinha pensado por esse lado, mas você tem razão. É que eu tô partindo do princípio que eu tô abrindo, né, sem informação nenhuma sobre o que tá acontecendo, não sei quem é. Eu simplesmente, né, ela simplesmente me fez uma pergunta e eu tô trazendo a essência do jogo. Mas aí, conforme você vai conversando com ela e vai abrindo a jogada, você vai entendendo melhor. E se você tiver dúvidas ainda, mesmo conversando com ela, você vai tirando outras runas para complementar.